E se a viagem mais importante da alma não começasse com a vida, mas sim com a morte? A maioria de nós aprendeu a pensar na morte como um fim, como um ponto definitivo na história humana. Um suspiro que se apaga, um coração que deixa de bater, um olhar que se fecha para sempre. E, no entanto, a fé católica ensina-nos outra coisa. O que chamamos de fim é, na verdade, um limiar. O verdadeiro começo da alma. Durante séculos, santos e místicos falaram de um tempo misterioso, quase proibido para a imaginação humana. Os primeiros 40 dias após a morte. Um período que não é de simples espera, mas de despertar. Um espaço onde a justiça e a misericórdia de Deus se entrelaçam, onde a confusão da separação se transforma lentamente em clareza e onde o destino eterno da alma começa a tomar forma. Santa Fina, em visões profundas, descreveu almas que, ao morrer, não compreendiam o que tinha acontecido. Tentavam falar e ninguém as ouvia. Tentavam acariciar os seus entes queridos e as suas mãos atravessavam o ar vazio. Uma cena dilacerante. Ver a tua família a chorar e descobrir que já não fazes parte deste mundo. Não há palavras que possam expressar a solidão daquele instante. E, no entanto, ela assegurava que no meio dessa confusão já se fazia sentir a voz de Deus. Não tenhas medo, tu és meu. Podemos imaginar aquele primeiro segundo, aquele instante em que a alma se desprende do corpo? Talvez o tenhamos visto refletido no olhar de um ente querido no seu leito de morte. Ou o tenhamos pressentido nos silêncios que se seguem a um funeral. A tradição católica não vê esse momento como um vazio, mas como um passo. Santo Agostinho dizia: não morre quem parte para Deus, morre quem vive sem Ele. Com estas palavras, recordava-nos que a morte física não é a maior tragédia. A verdadeira tragédia é ter vivido como se Deus não existisse. Os 40 dias após a morte têm um peso bíblico que não é coincidência. A Escritura repete este número como uma bússola de transformação. 40 dias de dilúvio para que surgisse um mundo novo. 40 anos no deserto para que Israel entrasse na terra prometida. 40 dias de Jesus em jejum antes de começar a sua missão. 40 dias de ressurreição antes de ascender ao Pai. Cada 40 marca uma transição, uma passagem de purificação e preparação. Assim também, a alma que parte atravessa este tempo sagrado como quem cruza um deserto interior rumo à plenitude. Não falamos aqui de superstições, mas de um mistério que toca a própria raiz da nossa fé, a vida eterna. O Catecismo da Igreja Católica recorda-nos que a morte põe fim à vida terrena, mas abre imediatamente o juízo particular e a porta para o destino eterno da alma. Céu, purificação ou condenação. Por outras palavras, o que somos e o que vivemos não se apaga, revela-se. E nessa revelação, Deus não humilha, não destrói, não abandona. Deus ilumina. A pergunta então não é só o que acontece com eles, mas também o que acontecerá conosco, porque um dia seremos nós a cruzar esse limiar. E talvez o mais urgente deste mistério não seja especular sobre o além, mas deixar que o hoje nos transforme. Vivemos muitas vezes distraídos, como se a eternidade não existisse, como se o amor não tivesse consequências eternas, como se o pecado não deixasse marcas. Mas na luz dos 40 dias, compreendemos que nada do que fazemos é indiferente. Tudo se inscreve no coração de Deus. Imagina que a tua oração hoje, uma só, possa tornar-se a faísca que ilumina a escuridão de uma alma esquecida. Imagina que o teu Pai Nosso, sussurrado em silêncio, seja a corda lançada a alguém que se afoga nesse oceano de confusão. A Igreja sempre nos convidou a rezar pelos defuntos, não como um costume vazio, mas como um ato de caridade real. Porque a comunhão dos santos não termina com a tumba, continua, alarga-se, atravessa o tempo e alcança a eternidade. Por isso, ao iniciar este percurso dos 40 dias, não te peço que ouças com curiosidade, mas com coração aberto. O que descobrirás aqui pode mudar não só a maneira como olhas para a morte, mas a forma como escolhes viver, orar
e amar cada dia. Deus concede-nos este mistério não para nos assustar, mas para nos despertar, para que, ao recordar os que partiram, aprendamos também a preparar o nosso próprio encontro com Ele. Estás disposto a percorrer este caminho invisível, a acompanhar as almas na sua peregrinação e a deixar que a tua própria vida se ilumine com esperança eterna? Este é o início, o limiar. Os 40 dias começam. A morte chega de formas distintas, por vezes como um raio inesperado, outras como um lento entardecer que se apaga pouco a pouco. Mas embora os caminhos sejam diferentes, o instante é sempre o mesmo. A alma desprende-se do corpo. E nesse momento, o que parecia paz nem sempre é experimentado como tal. Os místicos chamam-lhe o choque da separação, uma espécie de névoa da alma. Santa Fina relatava visões em que muitas almas, mal mortas, não sabiam que tinham partido. Permaneciam de pé nas suas casas, a contemplar os seus familiares a chorar, a tentar consolá-los, sem se aperceberem de que ninguém as podia ouvir. Algumas gritavam, outras tentavam tocar, mas as suas mãos passavam como ar. De repente, a consciência abria-se, já não pertenciam a este mundo. Imaginas esse instante? Ver o rosto da tua mãe, do teu filho, e dar-te conta de que não os podes abraçar nunca mais. Esse desconcerto é tão forte que muitos espíritos ficam em silêncio absoluto. Não amaldiçoam, não se revoltam, simplesmente tremem, presos entre a memória do corpo e a nova realidade do espírito. São João da Cruz descrevia algo similar. Quando a alma se liberta, ainda leva as correntes dos seus apetites terrenos. Por outras palavras, embora o corpo se tenha apagado, a mente ainda sente fome, sede, frio ou mesmo dor. Não porque a alma tenha carne, mas porque a sua memória está impregnada do material. Santa Faustina ouviu de uma alma em visão que ainda experimentava a doença com que tinha morrido. Outra confessou sentir sede, não com uma boca física, mas com o desejo profundo daquilo a que estava apegada. É o eco do mundo que fica gravado na consciência. E esse eco pode ser leve ou insuportável, conforme se tenha vivido. Os que viveram em humildade, em amor, sentem uma estranha serenidade mesmo no meio do desconcerto. Mas aqueles que se agarraram ao orgulho, que negaram a Deus ou se zombaram do além, são os que caem num terror indescritível. Passaram a vida convencidos de que a morte era o fim, e descobrem com horror que é apenas o começo. A Escritura resume-o com palavras severas: insensato, esta mesma noite virão reclamar a tua alma. Leque 12:20. No entanto, mesmo nessa primeira sacudidela, a misericórdia divina começa a operar. Não se trata de um castigo cruel, mas de um despertar. O desconcerto tem um propósito: abrir os olhos da alma, arrancá-la da ilusão deste mundo e fazê-la pronunciar o seu primeiro ato de verdade. Já não estou na terra, sou espírito, preciso de ajuda. E aqui entra a nossa missão. As orações dos vivos não são sussurros vazios, são cordas lançadas a quem naufraga nesse mar de confusão. Um rosário, uma missa, até mesmo uma jaculatória, podem ser a diferença entre uma alma que se afunda no desespero ou uma alma que começa a ascender na confiança. Nem todas as almas as tomam, mas todas as ouvem. E por trás delas ressoa a voz eterna de Cristo: não tenhas medo, tu pertences-me. Imagina agora que um ente querido teu se encontra nesse exato momento, confuso, à procura de luz. Não desejarias que alguém rezasse por ele? Não é essa a maior obra de misericórdia, acompanhar os que já não podem fazer nada por si mesmos? A tradição da Igreja, desde os seus primeiros séculos, insiste neste mistério. Rezar pelos mortos é dever de caridade e ato de fé na comunhão dos santos. São João Crisóstomo dizia: não hesitemos em socorrer os defuntos e em oferecer as nossas orações por eles. A ajuda que lhes damos, embora pequena, é alívio real. Assim, o que parece o fim, na realidade, é o início de uma travessia.
Uma travessia que começa com lágrimas, com medo, mas também com a primeira faísca de esperança. Porque mesmo no meio da névoa, Deus não abandona. E se nós rezarmos, esse amanhecer chega mais cedo. Após os primeiros instantes de desconcerto, quando a alma começa a reconhecer que cruzou o limiar, surge uma realidade ainda mais contundente: o juízo particular. A Igreja ensina-o com clareza. Imediatamente após a morte, cada pessoa recebe na sua alma a sua retribuição eterna. Não é um tribunal humano com advogados e defesas, mas um encontro íntimo e pessoal com a própria verdade, que é Cristo. Santa Fina descrevia esse momento como um fogo que não queima por fora, mas que ilumina por dentro. A alma vê a sua vida inteira como num espelho perfeito. Não só o que fez, mas por que o fez. Não só as ações visíveis, mas as intenções escondidas, os pensamentos que mais ninguém conhecia. Santo Agostinho expressava-o com palavras incisivas: ninguém se engana a si mesmo diante de Deus, porque a luz divina penetra tudo. A alma confronta-se com uma clareza impossível de ignorar. Cada ato de amor resplandece como um diamante. Cada pecado não confessado pesa como uma laje. E o mais doloroso, cada graça rejeitada, cada já me arrependerei mais tarde, volta como um eco que atormenta. Uma das almas vistas por Santa Fina chorava com violência não tanto por medo do inferno, mas pela pena de não ter amado mais. Outra, em contrapartida, encontrou uma paz inesperada ao ver como um pequeno ato de caridade, realizado décadas atrás, brilhava como um farol no meio da escuridão. Neste juízo, não é Deus quem condena de forma arbitrária, é a alma quem se revela a si mesma. Como disse São João Paulo II, o céu não é tanto um lugar como uma relação que livremente se aceita ou se rejeita. Ali, nesse instante, a alma compreende: tudo o que fiz na terra tem eco na eternidade. E o que acontece com os que não estão preparados? A misericórdia de Deus abre um caminho. A purificação não é castigo no sentido humano, mas uma graça. O catecismo chama-lhe purgatório, um fogo de amor que cura, que arranca as impurezas, como o ouro que passa pelo crisol. Doloroso, sim, porque se sofre o desapego, mas necessário para que a alma possa apresentar-se diante de Deus com um coração completamente livre. Santa Catarina de Gênova, que experimentou místicas visões do purgatório, afirmava: o maior sofrimento da alma não é o fogo, mas o atraso em ver a Deus. E essa espera, embora impregnada de dor, está também cheia de esperança. Porque a alma sabe que o seu destino já não é a condenação, mas a glória. Só precisa de ser purificada. Imagina este momento, a alma diante do Senhor, vendo com nitidez os anos desperdiçados, os pecados ocultos, mas também cada sorriso dado, cada lágrima oferecida, cada perdão concedido. É uma revelação total. E nesse instante, Cristo não grita, não humilha, simplesmente mostra a verdade. A alma, então, só tem duas respostas possíveis: abraçar a misericórdia ou encerrar-se em si mesma. Este juízo particular é o lembrete mais forte para nós, os vivos, porque chegará o dia em que não haverá máscaras nem desculpas. A pergunta não será quantos títulos ou riquezas acumulamos, mas quanto amamos. Estamos preparados para ver a nossa vida com os olhos de Deus? Nesse fogo de luz, até o mais pequeno ato de caridade pode pesar mais que 1000 palavras. Por isso, cada gesto de bondade que hoje realizamos não se perde. Será a moeda com que um dia compraremos paz. E, entretanto, nos primeiros 3 dias após a morte, muitos começam já esse processo de purificação. Aqui é onde as nossas orações adquirem um poder insuspeito. Não só aliviam, mas curam. Uma missa, uma oração, até mesmo um simples sinal da cruz oferecido pelos defuntos pode tornar-se bálsamo para uma alma que chora de arrependimento. Porque no juízo, embora tudo se revele, Deus sempre oferece um caminho de misericórdia. E a alma que o aceita começa, por fim, a deixar-se transformar.
Ao passarem os primeiros dias de juízo e revelação, a alma mergulha num tempo de profunda solidão. Entre o terceiro e o 10º dia após a morte, segundo relatam os santos místicos, muitas almas sentem com maior intensidade não tanto o ardor da purificação, mas o peso insuportável do esquecimento. Santa Fina chamava-lhe a dor do abandono. Imagina uma alma que em vida esteve rodeada de família, amigos, conhecidos. Ao morrer, teve um funeral breve, umas lágrimas sinceras, talvez uma missa. E depois, silêncio. A vida continua para os vivos, as ocupações preenchem os dias, os risos voltam aos lares. Mas para essa alma, o tempo para num deserto de espera. Ninguém a nomeia, ninguém acende uma vela, ninguém oferece um rosário. Nesse vazio, surge um clamor dilacerante. Alguém ainda se lembra de mim? Santa Faustina escreveu no seu diário que algumas almas lhe confessaram que estavam há anos nesse estado de espera e que uma só oração pronunciada por ela tinha sido como a primeira luz vista depois de uma longa noite. Uma delas disse-lhe: "A tua oração de hoje foi a primeira chama que acaricia a minha escuridão." Que mistério tão grande! O nosso Pai Nosso sussurrado na cozinha, a nossa Ave Maria dita quase de cor, pode tornar-se em consolo real para uma alma que chora em silêncio. O Catecismo ensina que orar pelos defuntos é uma das obras de misericórdia espirituais mais importantes. E, no entanto, a nossa sociedade moderna esqueceu esta prática. Corremos, trabalhamos, pedimos pelos doentes, mas raramente pensamos em quem já partiu. Agarramo-nos à vida presente como se o eterno não existisse. E, no entanto, essas almas são os nossos avós, os nossos vizinhos, talvez os nossos pais. Esperam de nós o que já não podem fazer por si mesmos. São João Macias, dominicano, costumava passar horas a rezar o rosário pelas almas do purgatório. Dizia que ouvia no seu interior as suas súplicas como um eco que não podia ignorar. E ele insistia: se soubéssemos quanta paz recebe uma alma com um simples rosário, jamais deixaríamos de rezar. Entre o terceiro e o 10º dia, essa solidão torna-se uma cruz invisível. Não é o fogo da condenação, mas a ausência da recordação. É um sofrimento que não busca destruir, mas purificar através da esperança. Porque mesmo nesse silêncio, Deus permite que as almas se aproximem de nós. Não para nos assustar, mas para nos suplicar amor. Por vezes em sonhos, por vezes em intuições, outras vezes nessa sensação súbita de recordar alguém que morreu há anos. É possível que nesse instante, uma alma nos esteja a pedir uma oração. Aqui, revela-se uma verdade que toca o coração. A comunhão dos santos é mais real do que o que vemos. Nós, os vivos, podemos ser a voz de esperança para quem está nesse vale de lágrimas. E a caridade que oferecemos aos defuntos transforma-se em graça que um dia receberemos também nós, quando chegar a nossa vez de purificação. Assim, do dia 3 ao dia 10, o céu inteiro espera a nossa resposta. O purgatório não é uma prisão de desesperança. É um hospital de almas, onde a oração da igreja é medicina. E tu podes ser essa medicina hoje. Uma Ave Maria, uma missa, até mesmo um suspiro de amor por eles pode ser suficiente para arrancar lágrimas de alegria numa alma esquecida. Porque o que para nós é um gesto pequeno, para eles é um oceano de esperança. E talvez o maior pecado da nossa geração seja ter deixado de rezar pelos defuntos. Mas nunca é tarde para reparar. Hoje mesmo podes acender uma luz na escuridão de alguém que espera. Pelo 10º dia após a morte, algo começa a mudar. O peso da confusão e do abandono começa a transformar-se numa nova esperança, uma claridade que abre caminho como um amanhecer. É então que muitas almas percebem, quase como um murmúrio distante, a força das orações que a Igreja eleva por elas. E se entre essas orações se oferece o santo sacrifício da missa, a diferença é indescritível. Santa Fina relatou uma visão comovente. Uma alma apareceu-lhe com o rosto sombrio, marcado pela dor da espera. Sussurrou-lhe com voz trêmula:
Irmã, preciso de uma só missa, uma só, oferecida pela minha alma. Fina obedeceu e pediu a um sacerdote que celebrasse a missa por aquele defunto. No dia seguinte, viu a mesma alma radiante, vestida de luz, a ascender em paz. O que tinha mudado? Não era um simples rezo, não era um gesto humano, era a força infinita do sacrifício eucarístico. A missa não é mais uma oração, é a oração perfeita. É o mesmo sacrifício de Cristo na cruz, tornado presente em cada altar do mundo. Santo Afonso Maria de Ligório afirmava: uma missa celebrada vale mais do que todo o ouro do mundo, porque nela se oferece a Deus o preço do sangue do seu Filho. E São Tomás de Aquino ensinava que uma missa oferecida em vida tem valor imenso, mas mesmo depois da morte, uma só pode ser a chave que abre as portas do céu. Imagina a cena: um sacerdote numa igreja vazia, a pronunciar as palavras da consagração. Mas ninguém sabe por quem se celebra essa missa. E, no entanto, nesse instante, o céu inteiro abre-se para que uma alma, talvez esquecida por todos, seja libertada. Esse é o mistério da comunhão dos santos. O que acontece na terra ressoa na eternidade. Santa Faustina escreveu que o Senhor lhe disse: a missa é o maior consolo para as almas do purgatório. Não é metáfora, é verdade. Porque onde nós só oferecemos palavras, na missa oferece-se Cristo mesmo, o único mediador, o único cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso a Igreja insiste tanto em pedir missas pelos defuntos. Não é um rito vazio, não é um costume cultural, é um resgate real. Quando inscrevemos o nome de um ente querido na intenção de uma missa, estamos a dar-lhe a intercessão mais poderosa que existe no céu e na terra. E se não podemos pedir uma missa pessoalmente, ainda podemos unir a nossa oração a cada Eucaristia celebrada no mundo. Em cada consagração, Cristo volta a dizer: isto é o meu corpo entregue por vós. E esse oferecimento alcança mesmo as almas que esperam. Do dia 10 ao 20, muitas almas sentem que essa cadeia de sofrimento começa a afrouxar. É como se a escuridão se suavizasse, como se a luz se filtrasse pouco a pouco. E essa luz, irmãos, não vem de outra parte senão da nossa caridade e da graça de Cristo na Eucaristia. Aqui, então, surge uma pergunta inevitável: quantas almas permanecem ainda à espera de uma missa que nunca chega? Quantos pais, avós, amigos, vizinhos clamam em silêncio por esse dom? Talvez a missa que tu mandares celebrar amanhã seja a que liberte alguém que há anos suplica no silêncio do purgatório. Neste ponto da travessia, compreendemos que o nosso amor tem consequências eternas. Cada missa oferecida é um ato de misericórdia que jamais se perde. E quando chegar a nossa vez de cruzar o limiar, pode ser que descubramos que uma missa celebrada por um estranho foi a ponte que nos conduziu à luz. Por que 40 dias? Por que não 7, 3 ou 100? A tradição bíblica e o ensino da Igreja mostram-nos que o número 40 não é por acaso. É um ritmo sagrado inscrito na história da salvação. Cada vez que aparece na Escritura, marca um tempo de prova, purificação e transição para uma vida nova. Noé permaneceu 40 dias na arca, enquanto as águas do dilúvio purificavam a terra antes de um começo renovado. Moisés jejuou 40 dias no Sinai antes de receber a lei. Israel caminhou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Jesus mesmo jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar a sua missão pública. E após a ressurreição, permaneceu 40 dias a instruir os seus discípulos antes de ascender ao Pai. O número 40 sempre indica um limiar entre o velho e o novo, entre o que deve morrer e o que deve nascer. Por isso, os místicos e a liturgia católica reconhecem que também a alma, após a morte, atravessa um período semelhante. Santa Fina chamava-lhe a peregrinação da alma, uma viagem interior de desapego, aceitação e purificação antes de entrar na plenitude. Não o descrevia como uma simples espera, mas como um deserto espiritual, em que a alma se vai despojando de tudo o que aprende à terra
para ficar finalmente livre diante de Deus. Aqui compreendemos que estes 40 dias não são superstição, mas graça. Deus, na sua infinita misericórdia, concede à alma um tempo de transição, um espaço onde possa reconhecer o que foi a sua vida, aceitar a verdade da sua existência e deixar para trás o que impede a sua união perfeita com Ele. O purgatório começa a atuar como fogo de amor, e a oração dos vivos como vento que aviva essa chama rumo à purificação total. Para nós, os que ainda caminhamos na Terra, este mistério é também um chamamento. Porque a vida presente não é mais do que o nosso próprio deserto de 40 anos, um tempo de preparação. Cada dia é uma oportunidade para escolher a Deus ou afastarmos-nos dele, para cultivar amor ou egoísmo, para semear eternidade ou perdê-la. Santo Agostinho advertia: o tempo da misericórdia é agora, depois só restará o tempo do juízo. A Igreja, consciente desta realidade, concentra as suas orações pelos defuntos, especialmente neste período de 40 dias. As missas de novenário, as orações do 30º dia e a comemoração do 40º são ecos de uma sabedoria que reconhece a pedagogia de Deus na história. No Oriente, a tradição ortodoxa mantém com força esta prática. No Ocidente, ainda ressoa em costumes populares como as missas de cabo de mês ou de cabo de ano. Pensa nisto. Durante 40 dias, Deus permite que a alma olhe para trás e, pouco a pouco, se solte da terra. E durante esses mesmos 40 dias, Ele dá-nos a nós a possibilidade de acompanhar os nossos defuntos com oração e sacrifício. É uma dupla pedagogia. Eles aprendem a desapegar-se. Nós aprendemos a amar de forma gratuita. Quando compreendemos este mistério, a morte já não é só perda, torna-se escola de esperança, porque se cada 40 na Bíblia foi um passo para a vida, também o será para a alma que atravessa este limiar. E, entretanto, nós somos convidados a perguntar-nos: o que faço com o meu próprio deserto de hoje? Estou a caminhar para Deus ou continuo a vaguear na escravidão dos meus apegos? Os 40 dias são um espelho. Lembram-nos que tudo na vida cristã é trânsito, purificação, êxodo para a verdadeira pátria. A alma em purificação grita-nos em silêncio: prepara-te, porque este caminho também será o teu. E a nossa resposta só pode ser uma: viver cada dia com os olhos postos no céu. Com o passar dos dias, quando a alma já atravessou a confusão inicial, o juízo particular e a solidão do purgatório, chega o 40º dia. Não é uma data mágica, nem um prazo burocrático. É um limiar espiritual. Neste momento, a alma experimenta uma última chamada, um convite definitivo de Deus: entregar-se por completo à sua misericórdia. Santa Fina descreveu visões de almas que, chegadas a este ponto, brilhavam com quase total clareza, mas ainda retinham um laço com a terra. Uma dizia: quero ver o que será dos meus filhos. Outra confessava: não consigo perdoar-me por um pecado do passado. Era como se a luz as envolvesse, mas uma recordação, um ressentimento ou um apego as impedia de se elevar. O Senhor, com ternura infinita, dizia-lhes: essa missão já não é tua, agora é minha. Solta-o, confia. Este é o combate final. Aprender a soltar tudo. Não se trata de esquecer, mas de confiar. Jesus não obriga, não arrasta, espera. E nesse silêncio, as almas devem pronunciar a frase mais importante da sua existência: Jesus, em ti confio. Algumas fazem-no de imediato e ascendem como num amanhecer glorioso. Outras, em contrapartida, resistem, girando num círculo de dúvidas e medos. Não porque estejam condenadas, mas porque ainda não se abandonaram por completo. Mas mesmo aqui, a misericórdia não se esgota. Anjos, santos e, sobretudo, a Virgem Maria aproximam-se como mãe paciente, sussurrando: não temas, filho, o céu é o teu lar. São Bernardo dizia:
jamais se ouviu dizer que nenhum dos que recorreram a Maria tenha sido abandonado. Nesse último limiar, Maria é a mão que ajuda a soltar o que resta do mundo. Os místicos narram que algumas almas passam anos nesta fronteira, retidas por um apego, uma ferida, um medo, mas finalmente a graça rompe a resistência. O Espírito Santo, com suavidade e fogo, convence a alma de que confiar em Deus é o único descanso verdadeiro. E quando o consegue, a alma eleva-se com um gozo inefável. Santa Fina relatou que ouviu uma alma cantar, não com voz, mas com um júbilo tão profundo que nenhuma palavra humana podia descrevê-lo. Para nós, os vivos, este momento é também um chamamento urgente. O que estamos a reter na nossa vida? Que ressentimentos, que pecados, que medos nos impedem de confiar plenamente em Deus? Porque o que não entregarmos agora, talvez tenhamos de o soltar nesse limiar doloroso. O ensinamento é claro. A confiança não se improvisa, treina-se cada dia. Aqui, as nossas orações adquirem um valor imenso. Não mudam o juízo já dado, mas podem ser essa brisa suave que anime a alma a deixar-se levar. Um rosário oferecido nesses dias, uma missa intencionada, uma oração breve, podem tornar-se o empurrão final que uma alma precisa para se render ao amor de Deus. E assim, o dia 40 revela-se como um dia de beleza indescritível. Algumas almas ascendem como se atravessassem um véu de luz, rodeadas pelas preces dos seus. Outras ainda esperam, mas não em desesperança. Esperam num processo de purificação que já não é castigo, mas puro amor. E todas, absolutamente todas, são sustentadas pela paciência infinita de um Deus que nunca abandona. Este é o segredo do 40º dia. Não é um fim, é o limiar da glória. E para nós, o ensinamento é o mesmo que em cada página do Evangelho. Confiar, deixar-se amar, viver já na terra o que um dia será a eternidade. O que acontece depois do 40º dia? Para muitas almas, é o começo de uma nova etapa. Umas entram já na visão beatífica, submersas na alegria eterna. Outras seguem o seu processo de purificação, sempre orientadas para a luz. Mas para nós, os que continuamos no tempo, surge uma pergunta mais inquietante. E agora quê? Santa Fina deixou escrito que a maior tragédia não é a morte, mas viver como se Deus não existisse. Esta frase resume toda a mensagem dos 40 dias. Não se trata só de um mistério para os defuntos, mas de um espelho para os vivos. Cada instante desta vida é semente de eternidade. O que fizermos aqui terá eco lá. Santo Agostinho dizia que o coração humano não descansa até descansar em Deus. Por isso, se em vida vivemos afastados dele, a morte não fará magia, simplesmente revelará o que já somos. O purgatório existe porque precisamos ser purificados, porque nem sempre amamos como devíamos, porque as nossas feridas nos seguem. E se não aprendermos a amar agora, teremos de aprendê-lo lá. A pergunta é: queremos esperar por esse limiar ou começar a purificar-nos em vida? A Igreja oferece-nos os meios: a confissão, a Eucaristia, a oração, a caridade. Cada vez que perdoamos, cada vez que rezamos pelos defuntos, cada vez que nos desprendemos do egoísmo, já estamos a viver um antegozo do céu. Os 40 dias após a morte lembram-nos também a nossa responsabilidade para com aqueles que nos precederam. Rezamos por eles, oferecemos missas, acendemos uma vela em sua memória ou os deixamos cair no silêncio do esquecimento. O catecismo afirma com força: a nossa oração pelos defuntos não só pode ajudá-los, como torna eficaz a sua intercessão por nós. CIC 958. É um intercâmbio de amor. Nós os ajudamos a alcançar a glória e eles intercedem para que não nos percamos. Aqui compreendemos que a comunhão dos santos não é uma teoria abstrata. É uma rede viva de graça que une céu, terra e purgatório. Quando rezamos por alguém esquecido, estamos a escrever na sua história um capítulo novo de esperança. E quando chegar a nossa vez,
talvez descubramos que uma alma desconhecida, a quem jamais vimos, rezou por nós em silêncio. A viagem dos defuntos é um aviso, mas também um convite. Aviso porque nos lembra que a vida não é um jogo, que cada dia conta, que o pecado deixa feridas. Convite porque nos mostra que ainda há tempo. Tempo para amar mais, perdoar mais, orar mais. Tempo para acender luzes na escuridão deste mundo. No final, a morte não é inimiga, mas mestra. Ensina-nos que não somos eternos na terra, mas que fomos criados para a eternidade em Deus. E enquanto acompanhamos com oração aqueles que percorrem esses 40 dias, aprendemos a viver de um modo novo. Mais conscientes, mais entregues, mais livres. Talvez o maior presente deste mistério seja precisamente este: recordar-nos que o céu começa já aqui. Que o modo como hoje olhamos para o nosso próximo, o modo como tratamos o pobre, o doente, o esquecido, será a medida com que um dia Deus nos olhará. Porque não levaremos para o além as nossas riquezas nem os nossos títulos, mas apenas o amor que demos e recebemos. A alma que cruzou esses 40 dias pergunta-nos em silêncio: estás pronto? Vives já de um modo que não lamentarás na eternidade? E a nossa resposta está em cada decisão diária. Em rezar pelos defuntos, em perdoar sem demora, em escolher o céu hoje. O 40º dia não é um ponto final, mas um limiar de escolha definitiva. Para muitas almas, é o instante esperado com ânsia. O momento em que todo o apego à terra desaba e só fica Deus. Santa Fina descreveu como algumas ascendiam suavemente, rodeadas de anjos e orações, como se um amanhecer as envolvesse. Outras, em contrapartida, hesitavam ainda, retidas por um medo, um ressentimento ou um desejo não entregue. Aqui se joga a última batalha da alma, confiar ou resistir. Algumas almas sussurravam: não quero largar os meus filhos, quero protegê-los. Outras confessavam: não consigo perdoar-me pelo que fiz. E o Senhor, com infinita ternura, dizia-lhes: já não é a tua missão, agora é minha. Deixa-o nas minhas mãos. Soltar não é esquecer, é confiar. Os místicos ensinam que a alma não entra no céu até pronunciar, ainda que num murmúrio interior: Jesus, em ti confio. Essa frase abre as portas da eternidade. Não porque Deus as feche, mas porque a própria alma deve consentir em ser amada sem condições. O inferno, afinal, não é mais do que o rejeitar livre e obstinado desse convite. Neste limiar, a presença de Maria é decisiva. Muitos santos testemunharam que a Virgem se aproxima como mãe das almas em trânsito. Não impõe, não reprova. Simplesmente toma pela mão e diz: vem comigo, eu levo-te ao meu filho. São Luís de Montfort afirmava que os que são fiéis devotos de Maria terão o seu rosto como última luz antes de ver a Deus. Que consolador pensar que nesse momento crucial ela estará lá para nos ajudar a dar o passo definitivo. Mas também é aqui onde as nossas orações podem inclinar a balança. Um rosário rezado na terra, uma missa oferecida com fé, pode converter-se nesse sopro de graça que anime a alma a abandonar o seu medo. Por vezes basta uma só oração para que a alma, que estava dias ou mesmo anos retida, se decida por fim a confiar e se eleve à glória. O dia 40, então, é um dia sagrado. Não é uma data mágica marcada por superstições, mas um sinal inscrito na pedagogia divina. O tempo suficiente para que a alma se desprenda, o tempo necessário para que Deus mostre a sua infinita paciência. E mesmo quando a alma não ascenda imediatamente, a misericórdia não termina. O processo de purificação continua, sempre sustentado pelas nossas orações. Para nós, os vivos, este mistério revela-nos algo vital. A confiança em Deus não se improvisa no último instante. Treina-se na vida diária. Se agora não sabemos entregar as nossas preocupações, como entregaremos na hora da morte os nossos apegos mais profundos? Por isso, cada vez que dizemos Jesus, em ti confio, não só rezamos, preparamo-nos para esse dia decisivo. O 40º dia é, em definitivo, o espelho do nosso destino.
Lembra-nos que não somos feitos para a mediocridade, nem para o medo, nem para o apego. Fomos criados para o céu. E a chave no final é simples: confiar no amor que nunca abandona. Após o 40º dia, a alma entra numa nova etapa. Umas na glória eterna, outras ainda no processo de purificação. Mas para nós, os que continuamos a caminhar na terra, fica o ensinamento mais forte de todos. A vida presente é o tempo de decidir como será a nossa eternidade. Santa Fina dizia que o maior fracasso do homem não é morrer, mas ter vivido como se Deus não existisse. E é verdade, porque o que arrastaremos para a eternidade não são os nossos títulos, as nossas riquezas, nem as nossas preocupações terrenas, mas unicamente o que tenhamos amado, perdoado e oferecido a Deus. Nada mais. Este mistério dos 40 dias torna-se então um espelho para nós. Obriga-nos a perguntar: estou a viver de modo a não me arrepender na eternidade? Rezo pelos esquecidos? Perdoo rapidamente? Ou continuo preso ao rancor, às vaidades, a um mundo que mais cedo ou mais tarde se desvanecerá? A resposta está nas nossas mãos hoje. Não amanhã, não no leito de morte, mas agora. O Evangelho diz com força: estai preparados, porque a hora em que menos pensardes virá o Filho do Homem. Êxodo 24:44. Preparar-se não significa viver com medo, mas viver com esperança. Significa transformar a nossa vida cotidiana num ato de amor. Uma missa oferecida por um defunto, uma oração breve, uma esmola discreta, um perdão sincero. Pequenos gestos que na eternidade terão um peso infinito. Imagina a cena. Um dia tu cruzas o limiar e descobres que uma alma se aproxima sorrindo e te diz: obrigado, as tuas orações ajudaram-me a chegar aqui. Agora estou aqui para te dar as boas-vindas. Esse é o poder da comunhão dos santos. Nada se perde, tudo se transforma em graça partilhada. Por isso hoje te convido a que esta mensagem não fique como mais uma reflexão, que seja uma decisão, que, ao terminar de ouvir, tires um momento para orar. Pelos teus pais, os teus avós, os teus amigos falecidos, pelas almas esquecidas, até mesmo um simples Senhor, concede-lhes o descanso eterno, pode tornar-se a faísca que liberte uma alma da escuridão. E também te convido a viver de outra maneira, a reconciliar-te se tens uma ferida pendente, a rezar com mais confiança, a olhar para a tua vida como uma peregrinação para o céu, porque um dia, sem aviso, também tu e eu entraremos nesse deserto dos 40 dias. E quando chegar esse momento, a única coisa que importará será quanto amamos e quanto confiamos em Deus. Que no final da nossa viagem possamos ouvir a voz de Cristo a dizer: vem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Mateus 25:23. Essa é a meta, esse é o lar. E o caminho começa agora, no pequeno, no cotidiano, em cada ato de fé. Assim, hoje, antes de seguires com a tua vida, faz um gesto simples. Comenta estas palavras de oração: concede-lhes, Senhor, o descanso eterno. Que a tua oração se torne luz para alguém esquecido. E não te esqueças de subscrever para continuarmos a caminhar juntos nesta fé que nos leva, passo a passo, à eternidade. Porque no final é disso que se trata tudo: caminhar de mãos dadas com Deus desde agora, para entrar um dia na plenitude do seu amor,